sentar-se um pouco. Vamos meditar apenas num único versículo e depois é claro que eu vou entrar no texto do Santo Evangelho. Mas qual é o versículo que eu gostaria de meditar com vocês no dia de hoje? É justamente o último versículo da carta de São Paulo aos Romanos. O último versículo da carta de São Paulo aos Romanos. Depois é claro que eu vou falar um pouco do texto do Santo Evangelho. Mas vejam bem vocês a profundidade da segunda carta, da carta de São Paulo aos Romanos, da segunda leitura. Vejam bem vocês o que é que São Paulo nos ensina. A primeira frase é beleza. Jesus ressuscitou porque estava em comunhão em espírito com Deus. Coisa lógica. Jesus ressuscitou porque estava em comunhão em espírito com Deus ou com o Pai. Agora vejam bem vocês o último versículo. Isso é muito forte. Tanto para mim, como também para vocês. Tanto para mim como sacerdote, como para vocês que estão aqui enriquecendo-se cada vez mais na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam bem, portanto, irmãos, temos uma dívida, mas não para com a carne. Se vivermos segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se viverdes pelo Espírito, vivereis. Profunda frase, né? O que é viver pela carne e o que é viver pelo Espírito? Vejam bem vocês que carne e Espírito estão unidos um ao outro, não é verdade? Um ao outro. E o Paulo é bastante categórico. O que nos mata é justamente o pecado da carne. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo o Espírito, vivereis. Vamos pensar um pouco. O que é que fala mais alto na nossa vida? A carne ou o Espírito? Graças a Deus, eu estou há pouco tempo aqui em Palmas, mas tenho percebido uma grande riqueza no meio de vocês. Vocês gostam de se confessar. Tanto é verdade que eu atendo todas as quarta-feiras na casa de Maria, e no mínimo, em 2 horas, de 30 a 40 comunhões e confissões estão ali, né? 30 a 40 confissões. São pessoas que procuram, diante da confissão, viver de acordo com o Espírito de Deus na tua alma. O que nos mata é o pecado, como nos ensina o profeta Ezequiel. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se converta. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se converta. Infelizmente, o pecado está presente em todas as pessoas, todas. Como diz São Tiago, né? Aquele diz que não tem pecado é mentiroso, porque todos nós pecamos. E sabemos perfeitamente que são 4 os pecados que matam a carne. 4, que vocês nunca se esqueçam disso. O adultério. O adultério é um pecado gravíssimo. A mentira, quando prejudica o irmão, prejudica o próximo. E aqueles que conhecem a palavra de Deus sabem perfeitamente que aquele que mente ou defama o próximo pode correr o perigo de morte, como lemos no livro de Daniel,
Passagem esta que vocês conhecem, quando Susana, esposa de Joaquim, mulher fiel a Deus, foi tentada por 2 homens, e ela não cedeu à tentação, e ele foi entregar ao rei, dizendo que ela estava seduzindo os 2. Vocês conhecem a passagem, estou apenas orientando. E o rei coloca os 2 separados. E Daniel, o juiz, percebe que eles estavam mentindo contra Susana. E qual foi o fim da história, que está relatado na Bíblia? Os 2 foram condenados à morte, e Susana foi exaltada diante de Deus. Então, é uma mentira grave, uma defamação contra o próximo, que chega a prejudicar o outro. Claro que mentirinha leve não tem nada a ver, eu estou falando das mentiras graves, graves. Aquela que destrói o irmão, aquela que destrói o próximo. Outro pecado gravíssimo, que vocês já sabem tanto quanto eu, é a questão do aborto, não é verdade? Do aborto. Então, pessoas que carregam esse tipo de pecado, claro que antes de aproximar-se da mesa da comunhão, são chamados a ver esse processo de confissão, né? Confessar e depois recebe a Sagrada Comunhão, porque tem perdão para todos, menos o pecado contra o Espírito Santo. Só que este é muito difícil alguém pecar, é impossível alguém pecar contra o Espírito Santo, a não ser que a pessoa seja ateu, né? Porque o ateu não acredita em nada. Mas também tem outro pecado, que é muito mais grave ainda. Isso diz a respeito ao clero, né? Que é a infidelidade ao Papa. Este é gravíssimo. Todos vocês devem ter acompanhado o que aconteceu durante esta semana, né? Com aquele bispo Lefebvre. Só não está tendo um assunto maior nos meios de comunicação por causa da Copa do Mundo. Senão ele ia estar tomando conta na televisão. Nossa, o Papa excomungou alguém. Vejam bem vocês que é a segunda excomunhão depois de Lutero, viu? Saibam disso. A primeira excomunhão que aconteceu na igreja foi em 1587, quando Lutero dividiu a igreja. Agora a nossa igreja está dividida de novo, porque o Papa excomungou esse bispo Lefebvre. Não que fique bem claro para vocês, porque ele celebrava a missa só no latim, não. É porque ele foi desobediente ao Papa. Ele informou ao Papa que ia consagrar 4 novos bispos. E o Papa disse não. Porque não é assim, aleatoriamente, que se escolhe um bispo para conduzir a igreja, não. Tem critérios. E ele desobedeceu ao Papa e foi excomungado da igreja. Foi excomungado da igreja. Esse grupo nasceu no ano de 1970, logo após o Concílio Vaticano II, né, que eles seguem o Pio X, né, a fraternidade deles. Até então, tudo que era feito nesta igreja estava em comunhão conosco. Portanto, casamento, batizado, etc., a Santa Missa, tudo tinha valor. Agora não tem mais valor, porque estão excomungados. Tem milhares de padres que o seguem, como também eles têm 8 bispos, né? O saudoso Papa Bento XVI tentou uma conciliação com eles, tentou, mas foi em vão, porque eles já tinham excomungado, e o Papa o chamou para novamente se unir, né? O Papa Bento XVI, mas eles não aceitaram e continuaram com a desobediência. Portanto, com este cisma, surge uma nova igreja, né? Com o mesmo nome, Católica Apostólica Romana. Porém, tudo que for lá feito não tem mais valor. Cisma está separado. É a questão do pecado. Porque muitas vezes as pessoas, mesmo tendo conhecimento da palavra de Deus, pensam que podem agir de qualquer jeito. A nossa obediência, em primeiro lugar, é ao Papa. É ao Papa. Mas falando humanamente, não é? Humanamente falando,
A nossa obediência, em primeiro lugar, é ao Papa, humanamente. Mas a nossa obediência tem que ser a nossa fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. A fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo é a maior riqueza que todos nós carregamos no nosso coração. Repito, a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo é a maior riqueza que nós carregamos no nosso coração. Porque os homens, infelizmente, são falhos, não é verdade? São falhos. Se ele não tomar cuidado, deixa-se levar pela carne, como diz Paulo apóstolo. Se vocês deixarem se conduzir pela carne, morrereis. Se serem conduzidos pelo Espírito, vivereis. Então vamos olhar um pouco a nossa vida e nos perguntar: o que é que fala mais alto na minha vida? A carne ou o Espírito? Se for a carne, tem o processo, como falei, né? Da confissão, graças a Deus. Com exceção daqueles 4 pecados mortais que eu falei, não pode comungar. Mas o resto, o pecadinho livre, não tem problema não. Pecadinho leve, né? Ninguém está excluído da comunhão, não. Ao contrário, tem que mais que participar. Porque é em Cristo que a gente encontra forças para poder superar as dificuldades que encontramos na vida, sobretudo os desejos da carne. E o homem que não tem domínio sobre os seus pensamentos, ele faz coisas absurdas. E só vai tomar consciência depois que fez. É igual a pessoa que comete adultério. Ah, porque eu fiz adultério? Porque não pensou antes. Porque eu fiz uma mentira que destruiu a vida do meu irmão, como o caso de Susana. Por que não pensou antes? O homem que não tem domínio sobre os seus pensamentos, ele se comporta pior do que um animal. É, coisa séria. O homem que não tem domínio sobre os seus pensamentos, o seu comportamento é pior do que um animal. Vocês sabem disso, né? Então é preciso, Jesus nos ensina qual é o caminho que devemos seguir para dominar as tendências da carne na nossa alma. São Paulo enfrentou isso. Ele mesmo tem aquela expressão que diz: quero fazer o bem e não o faço. No entanto, o mal que eu não gostaria de fazer, este eu acabo fazendo. Vocês conhecem esta passagem de Paulo apóstolo. Então o homem vive em 2 polos, entre a carne e o espírito, entre o pecado e o bem. O que é que prevalece na tua vida? Na tua família, por exemplo. Quantos casais brigam por coisas simples? Coisa simples, às vezes um copo está fora da mesa, por que está fora da mesa? Ou então o homem, para quê? Por coisinhas miúdas. Ah, hoje não limpou a casa. Meu Deus do céu, isso é coisa motivo para brigar? Não é. Talvez seja um motivo para quê? Dialogar, para conversar. Mas tem gente que se incomoda quando o copo está fora, o livro está assim, está assado. Para quê, meu Deus? Para quê? Aí é a carne que está falando mais alto, não é o espírito. Porque diz São João da Cruz que aqueles que caminham segundo o Espírito não permite que a carne venha dominar o seu pensamento. Então uma luta contínua na nossa vida, entre o bem e o mal, entre a carne e o Espírito. E cada um tem que saber como está vivendo, não é verdade? E a melhor maneira de você vencer as tentações que sofre na carne, a melhor maneira, não existe outra, é a oração. A oração. Esta é a melhor maneira de vencer a tendência do pecado da carne, para não nos conduzir à morte. E é isso que Jesus nos mostra no Evangelho. Vocês já rezaram hoje? Vocês viram que um versículo Jesus deu glória ao Pai. A oração de glorificar ao Pai, de louvor. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste destas coisas aos sábios e entendidos e a revelastes aos pequeninos. Uma oração de louvor. Os carismáticos fazem muito isso, por isso que eu admiro um pouco os carismáticos, né? A oração de louvor, porque me leva até a presença de Deus e me deixa com os pés na terra. A oração de louvor é assim, você vai até a presença de Deus,
mas também fica com os pés na terra, não fica voando, não. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Quem são os sábios e entendidos? Lefebvre era um sábio entendido, mas achou melhor ser desobediente ao Papa. Eram os doutores da lei do tempo de Jesus. Conheciam a Bíblia do Antigo Testamento, salteado de cor, versículo, capítulo e assim por diante. Mas eram incapazes de acolher aqueles que viviam rejeitados na vida. Os pobres, os doentes, os miseráveis. E Jesus percebeu isso. Ele falou, peraí, isso não está certo. Deus veio para todo mundo. Deus não veio para separar ninguém. Tanto é verdade que poucas vezes Jesus entrou na sinagoga para fazer as suas orações. No máximo, 3 vezes. No máximo. O resto, a pregação de Jesus foi tudo no campo, né? Tudo no campo, debaixo das flores, das árvores, meditando ali. Ali foi a pregação de Jesus. Foi ali que Jesus foi atrás dos rejeitados no tempo dele, no tempo de Israel. E ele conseguiu uma multidão de pessoas para segui-lo. Só que, infelizmente, alguns o abandonaram. Alguns o abandonaram. Por isso a oração que Jesus fez de louvor ao Pai. Deu graças. Não importa a quantidade, o importante é a qualidade. Aqui está cheio, tu está gostando, a igreja está cheia. É sempre assim, ou é só hoje, né? Mas está bonito, é sinal que vocês estão buscando a Deus. Quem busca a Deus é uma pessoa vitoriosa. Quem busca a Deus não tem nada o que temer nesta vida. E, sobretudo, cria critérios para poder ter discernimento de quem fala a verdade e de quem fala a mentira. Começa a ter discernimento de quem fala a verdade e de quem fala a mentira. E está aí no Evangelho, né? Os doutores da lei usavam a palavra em interesse próprio. Em interesse próprio. E, infelizmente, não podemos fugir à nossa realidade, que muitas pessoas, pregadores, usam a palavra de Deus em interesse próprio. Quanto mais machucar o povo, é melhor, né? Jesus fala, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Porque no tempo de Jesus, as pessoas viviam cansadas, porque os doutores da lei gostavam de impor na vida deles, sabem quantos mandamentos? Vocês já sabem, não é novidade. 613 mandamentos para que eles pudessem observar. E ai daquele que não observasse. Então Jesus percebeu, mas para que tudo isso? Sendo que basta apenas um único mandamento: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu espírito. Isso já basta. Já basta. Não precisa 613 mandamentos. Nós, quando éramos crianças, né, aprendemos apenas 10. Mas são 613 mandamentos que os judeus observam até o dia de hoje. Mas não precisa tanto, não. Porque o mais importante é a nossa fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos pedir a Deus no dia de hoje, que a gente possa louvá-lo cada vez mais. Se a sua vida estiver cansado, né, ou cansada, Jesus fala, ó, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque em Jesus a gente encontra alívio para a nossa alma e também mais firmeza na nossa própria caminhada. Então façamos agora a nossa profissão de fé. Creio em Deus.